galera do 7º ano, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, essa aula tem o objetivo de dar continuidade, né, às nossas conversas em formas de exercícios, perfeito? E nós estaremos comentando com você a apostila que refere-se ao terceiro bloco de atividades que foram repassadas a vocês, tá bom? E esses exercícios são de formalidade e informalidade da língua, aquele primeiro ponto que nós trabalhamos ainda nas nossas aulas presenciais. Perfeito, gente? Então, nesse vídeo nós vamos comentar as 4 primeiras questões de lá da sua apostila. Espero que você tenha ela aí para nós comentarmos os itens corretos, tá bom? Qualquer dúvida é só colocar aqui no comentário. Bom, a primeira questão, ela traz uma conversa entre um gerente e um cliente e que essa conversa, essa comunicação acontece de uma forma bem formal, bem padrão, seguindo as normas da língua portuguesa, norma de ortografia, certo? Só que no decorrer da leitura você percebe que lá pelo final essa formalidade já não existe mais, a partir do momento que o cliente se apresenta como o Júlio César, que é funcionário do mesmo banco do gerente. E no final, ele passa a chamá-lo de Julinho, troca, né, o você pelo C. Você pode perceber aí a utilização de algumas palavras que já traz uma comunicação mais coloquial, mais íntima, certo? E é justamente sobre isso que a questão vai tratar. Ela vai pedir para que você marque a alternativa que se refere, né, a essa situação de informalidade. Bom, se você marcou a letra A, você acertou. Por quê? O que diz a letra A? A adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. Ninguém conversa com um amigo de forma padrão, formal, né, gente? A variante que nós utilizamos, o nível de linguagem que nós utilizamos é bem mais informal, né? Bem mais desprendido. A gente não se preocupa tanto assim com a norma ao conversar com os nossos amigos, tá bom? E é o caso dessa questão 1. Perfeito, gente. Seguimos. Na segunda questão, ela vai trazer, na verdade, um personagem que representa muito essa questão da variedade linguística. Um personagem de quadrinho, que é o Chico Bento, muito famoso, do Maurício de Souza, que acaba trazendo essa reflexão sobre as variedades linguísticas e, ao mesmo tempo, essa necessidade do respeito pelas variantes que existem, né? Existem variantes e variantes e variantes sociais, certo? Regionais, e nós devemos respeitar cada uma delas. Bom, a alternativa correta que você deveria marcar nessa questão é aquela alternativa que melhor se refere à linguagem que o Chico Bento utiliza, que é, no caso, a letra D, que diz: a fala de Chico Bento faz o uso coloquial da linguagem, ou seja, aquela forma de comunicação que não se prende também às normas do português padrão, correto? E essa coloquialidade, como a própria alternativa fala, ela é influenciada por várias questões. Por exemplo, regional. O Chico Bento é um personagem que representa a população do interior. E o interior geralmente tem uma forma específica de falar os seus termos, as suas palavras, que só eles entendem. Perfeito, gente? A questão da escolaridade também, né? Infelizmente, a qualidade da educação a qualidade que ainda é questionável, né, da cidade, não chega com a qualidade que deveria ao interior. E isso, de certa forma, também vai interferir na forma das pessoas se comunicarem, perfeito? Assim como o financeiro, a idade principalmente pelo uso das próprias gírias, adolescentes, enfim. Perfeito? O Chico Bento, ele é o retrato desse nível de linguagem coloquial, perfeito, mas que também não compromete a comunicação. Terceira questão, traz um texto do Patativa da Saré, que na mesma temática da questão do Chico Bento,
pede para que nós façamos uma análise sobre essa forma de comunicação, sobre essa linguagem. Perfeito, gente. E o comando diz assim: esse falante, pelos elementos explícitos e implícitos, ou seja, aqueles elementos que estão claros no texto, e também, melhor dizendo, aqueles que não estão tão claros assim no poema, é identificável como? Como é que a gente pode definir esse tipo de linguagem, né? Será que é de uma pessoa da cidade que tem um acesso, um bom acesso à educação? Como é que a gente poderia definir esse falante por idade, por classe social, por região? Acertou quem marcou letra B, sertanejo de uma área rural. Principalmente por expressões que são típicas dessas regiões. Por exemplo, coroné, né? A palavra coronel, que é muito típica do sertão. Quando ele utiliza mulher no lugar de mulher. Enfim, você pode encontrar aqui algumas expressões que retratam essa variante do sertão, do interior. Perfeito, gente? E para finalizarmos, a nossa quarta questão, que é uma música interpretada pelo Skank, do Samuel Rosa também, que é integrante do Skank, e tem por título Esmola. O comando da questão faz a seguinte consideração, diz a seguinte coisa: a música registra um pedido de esmola em que o eu lírico utiliza uma linguagem. Quem é o eu lírico, professora? Eu lírico é a voz do poema ou dessa música. Perfeito, gente? Então, o que é a voz do poema? Como é que a voz do poema se expressa? Perfeito? Qual é a linguagem desse eu lírico? Acertou quem marcou coloquial, crítica, compreensiva e comunicável. Coloquial por quê? Expressões como pro, né, no lugar de para o, enfim, é marcante aqui na presença dessa música, perfeito? Crítica, porque faz uma análise de crítica social, compreensiva, porque nós entendemos, e comunicável, porque permite estabelecer uma comunicação aí entre o texto e o seu leitor, sem problema algum. Apesar de utilizar algumas expressões coloquiais, isso não interfere na comunicação. Perfeito, gente? Qualquer dúvida sobre um item específico, é só colocar aí nos comentários, como eu pedi a vocês. Abraços e até!